Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, prazer em estar novamente aqui com vocês para mais um episódio do João Mendes Entrevista, esse nosso espaço para conversar com pessoas que viveram o que você está vivendo e a gente conhecer a trajetória, os métodos de estudo, o que deu certo, o que não deu certo e como você pode se inspirar para seguir nessa jornada, que eu sei que é uma jornada dura, uma jornada às vezes solitária, uma jornada meio difícil, mas uma jornada que vale a pena. Comigo está hoje aqui o Tiago que é xará do meu filho. Tiago é defensor público e a gente vai conhecer a história dele. Tiago, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, compartilhar um pouco aí da tua história, da tua vida para ajudar essa galera. Primeiramente aí, João, quero te agradecer pelo convite. Acho que quando você mandou a mensagem, eu aceitei logo, porque é muito importante. A gente estar falando aqui de trajetórias, né? Exatamente isso aí que você falou, o que deu certo, o que não deu, né? Para ajudar os alunos aí a caminhar e conseguir o seu objetivo, que é a tão sonhada aprovação em um cargo público. Então, agradeço que está compartilhando um pouco aqui da minha história, da minha trajetória. Legal, Thiago, legal. Obrigado de novo, mais uma vez. Vamos lá, a tua trajetória, ela tem umas coisas interessantes, né? Assim, são duas defensorias públicas e a gente quer saber tudo. Conta pra gente, como é que foi, cara? Você sempre quis ser defensor público? Como é que foi você sair da faculdade, chegar à defensoria pública? Você fez vários concursos? Você fez só defensoria pública? Ou fez outros? Você ocupou algum cargo antes ou não? Então, e aí eu sei que você teve uma primeira aprovação, né, lá no Pará, depois a gente vai falar do Ceará, como é que foi essa história, né? Mas conta pra gente. Pois bem, João, hoje eu sou defensor público do Estado do Ceará, né? E o meu primeiro contato com a defensoria foi quando eu fui estagiário na época da faculdade, na Defensoria Pública do Estado do Ceará, né? E eu me identifiquei bastante. Eu escolhi a faculdade de Direito porque eu queria ser delegado, né? E queria ser delegado de polícia e tal. Mas quando eu estagiei na defensoria, eu me encontrei, né? Eu vi ali a gente poder ajudar as pessoas mais vulneráveis a conseguir seus direitos. Então, me identifiquei e resolvi, assim, hoje eu vou ser defensor, né? Vou escolher ser defensor público. Mas eu não sabia, João, o quão difícil era, né? Não era só, eu vou querer e assim, fácil, né? Mas foi uma decisão, né, que eu tive, que eu acertei logo assim, né? Assim, eu vou ser defensor, mas eu vou ter que estudar aqui, vou ter que batalhar para conseguir, né? E uma coisa bem interessante para que você vai pegar agora, no meu último dia de estágio, para a gente ver como as palavras têm poder. No meu último dia de estágio, eu falei assim, vou voltar como defensor daqui do Estado, né? E eu me lembrei disso há uns dias, né? Depois que tomei posse como defensor no Ceará, eu falei, caracas, velho, como as palavras têm poder, né? E os sonhos, eles não envelhecem, né? E vocês vão entender por que eu tô falando que os sonhos não envelhecem. Mas antes, João, eu estudava, né, para concurso, queria defensoria, né, o meu concurso final, mas eu não deixei de fazer outros concursos. Fiz concurso de delegado, fiz concurso para analista, para oficial de justiça, fiz concurso para procurador do município, né? Então, assim, eu fui procurador do município e fui oficial de justiça no estado de Pernambuco. E depois que eu fui para ser defensor no estado do Pará, né? Fui defensor do estado do Pará, mas antes eu também fazia outros concursos, né? E eu só não cheguei a fazer concurso para Ministério Público e magistratura, né? Assim, mas as outras carreiras, assim, os outros cargos eu realmente fiz alguns concursos. E o engraçado é que a pessoa, você passou para isso, mas não sabe quantas reprovações eu tive, né, em outros concursos até você conseguir
a tão sonhada aprovação. A gente ouve as vitórias, mas a gente não conhece os fracassos, né? As derrotas nesse processo. E da faculdade até você passar, foi quanto tempo para você passar na defensoria? Não, melhor, você falou que foi procurador do município. Sim. Depois oficial de justiça. Sim. Depois defensor. Quanto tempo foi até você passar para a procuradoria do município, depois oficial, depois aproximado, né? Depois Sim. defensoria? O tempo para procurador do município foi uns 9 meses, aí oficial de justiça foi 1 ano e meio e defensor público 2 anos, né? Sendo que teve a questão da demora, né, de me convocar, mas com 2 anos eu já estava aprovado como defensor do Estado do Pará, né? Mas o que é interessante é que... Pode Eu ia falar. fazer uma pergunta. Esses 2 anos somando o total? Foi 9 meses, mais 1 ano e meio, mais 2 anos. Não, 9 meses. Não, 9 total meses, 2 anos. o total 2 anos. Entendi. Exatamente. Não, exatamente, tá desculpa. 9 meses. Só para eu entender aqui. Show, Sim. pode continuar. Mas o interessante é que quando comecei a estudar, né, e eu não estudei na época da faculdade, né, assim, estudei para a faculdade, mas não estudei direcionado para concurso, até porque, João, eu não tinha noção da realidade de concurso público, porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, você tem que ter 2 anos, 1 ano e pouco de estudo, 3 anos para começar a ser aprovado. Eu falava assim, não, isso aí deve ser bobeira, isso deve ser uma mentira, isso não é assim. Mas quando você entra mesmo nesse mundo de concurso público, você vê que o negócio é sério, né? Não é o estudo, não estou dizendo que o estudo na faculdade não é sério, mas eu estou dizendo que é uma outra forma, é uma outra pegada, né? Então, assim, eu não estudei para concurso na época da faculdade, não estudei. E tipo assim, se eu pudesse voltar atrás, e como eu vejo vários alunos fazem, né? Já está fazendo curso de direito e já na pegada ali de concurso público, né? Então eu faria desse jeito também. Mas quando eu comecei a estudar, João, eu comecei a estudar errado. Por quê? Porque eu queria ler o livro de ponta a ponta. Eu queria pegar a leitura de um livro de ponta a ponta. Vou estudar constitucional, um livro todo, e depois eu vou para o administrativo, aí eu vou para o civil, processo civil, e assim vai. E nessas idas, né, de querer zerar um livro, eu ficava frustrado, assim, porque eu não conseguia ver que eu estava avançando. E eu estava ali na mesma matéria e não conseguia avançar os meus estudos, né? E aí, quando eu conheci algumas pessoas que já estudavam para concurso, eu disse, não, Tiago, tu não precisa estudar um livro todo, né? Assim, não precisa ter o livro, zerar um livro, né? Que a gente fala aqui no Ceará, de zerar o livro, ler o livro todo, e depois ir para outro livro, depois para outro. Não. Você pode usar o livro como um suporte. E tipo assim, essa matéria aqui eu estou tão deficiente que eu vou no livro para poder superar essa minha deficiência. E você pega um bom PDF e aí leitura de jurisprudência e tal, você vai conseguindo estudar, né? E eu, assim, no primeiro momento, eu falei assim, não, cara, eu acho que eu tenho que estudar o livro mesmo, tenho que estudar o livro mesmo de ponta a ponta para poder conseguir passar no concurso, né? Eu acho também, João, que isso é um grande erro de vários alunos, porque quando eu converso com algumas pessoas, muitos começaram assim, de querer estudar o livro todo, de cada matéria. E aí a gente vai perdendo tempo e a gente não consegue avançar nos estudos, né? Então, quando eu tive essa dica desses colegas, né, de concurso, aí eu comecei a me reavaliar, né, no meu modo de estudo. Eu não sei se eu já posso adentrar nisso, né? Já pode, com certeza.
Aí eu comecei a reavaliar o meu estudo, como é que eu vou fazer, né? Então, assim, peguei dicas de um bom PDF, né, de cada matéria e tudo, mas aí eu digo, sempre eu não pegava um PDF específico para todas as matérias. Eu primeiro gostava de ler um pouquinho para saber se eu gostava da leitura e eu ia, isso aqui eu vou usar esse PDF, essa matéria eu vou usar esse outro PDF, e assim eu ia indo, né? E o que me ajudava bastante depois disso, João, era eu ter um planejamento, né? Assim, de saber que naquele dia eu ia estudar determinada matéria, ia ler determinados artigos, ia ler jurisprudência, ia resolver questões. Essa é outro ponto também interessante. Eu não tinha o hábito de resolver questões, não tinha esse hábito. E é importantíssimo essa questão da resolução de questões, né? Porque eu, particularmente, João, não gosto de revisões. Em que sentido? Tem gente que pega assim, vou estudar aqui, fazer um planejamento, estudo, sei lá, semana 1 e boto lá para a semana 5, revisar a semana 1. Aí na semana 10, revisar a semana 2. Aí eu acho isso que não tem fim. Assim, isso eu estou dizendo uma opinião minha, né? Tem alunos que se dá bem com a metodologia, eu não gosto. A minha revisão era o quê? Resolução de questões. Resolução de questões, e eu ia fazendo o meu caderno de acertos, que eu ia colocando algumas informações que eu errava e colocava como certa, e ia acrescentando algumas observações que eu precisasse ler esse material mais enxuto em um outro momento que eu fosse estudar aquela matéria novamente, né? Então, assim, eu gostava de ir, voltar para a matéria, né, que eu não estivesse tão bem, e eu já pegava esse meu caderno de acertos para poder dar uma lidazinha nas informações que eu achava importante, como uma mudança da lei, ou um entendimento doutrinário que é cobrado pela banca, ou então um entendimento jurisprudencial. Aí eu colocava nesse caderno, e aí eu falo caderno, mas isso era no Word, né? Eu falo caderno porque eu chamava de caderno de acertos. Mas eu gostava de fazer, desculpa, no Word. Por quê? Porque eu conseguia atualizar meu material. Tem gente que gosta de fazer no caderno físico mesmo, mas aí no físico, tinha vezes que você vai enchendo ali de informações e você não consegue mais colocar informações precisas. Então, eu usava mesmo o Word e ele sempre estava atualizado para eu poder sempre revisitar essa matéria, esses assuntos que eu achasse importante voltar, né? Então, eu basicamente ia assim na leitura da lei seca também, né? Então, gostava muito de ler, assim, gostava depois de um certo tempo, né? Porque é um estudozinho meio chato você ler a lei seca, mas é importante você ter contato com o seu material ali de estudo, né, da lei seca, porque normalmente a banca gosta de cobrar a literalidade ou gosta de cobrar algum caso que você tem que saber a literalidade da lei para poder acertar a questão, né? Então, a leitura da lei seca ela é muito importante também. Com certeza. Você falou aqui alguns pontos interessantes, né? Um deles, você começou dizendo que começou errado, né? Você falou que ia ler livro de ponta a ponta, e eu sempre falo aqui sobre a matemática do livro. O que é a matemática do livro? Se a pessoa pensar numa média de 15 matérias, e se você pegar um livro, uma média de 1.500 páginas, é uma média aceitável, né? Alguns mais, outros um pouquinho menos, mas é uma média aceitável. Se você pegar 15 matérias vezes 15, vezes 1.500 páginas, a gente está falando de 22.500 páginas. Se dividir isso por horas, por 3 horas, você está falando de... Eu fiz a conta, você está falando de... Se eu dividir em 10 páginas por hora de leitura, que é a média que as pessoas leem, você está falando de 2.250 horas. Se você dividir isso por 3 horas diárias, você está falando de 750 dias só
para ler os livros sem fazer nenhuma questão, sem ler jurisprudência, sem ler lei seca. Ou seja, é uma estratégia, tem gente que adota e que funciona. Não vou dizer que não tem certo e errado nisso, Sim. mas é uma estratégia que tem o seu preço. Né? Assim, vai cobrar caro, que é essa questão do tempo. Né? E você tinha um planejamento diário. Como é que era esse seu planejamento diário? Você já acordava, já sabia o que você ia estudar naquele dia. Você tinha um cronograma que já dizia, determinava o que ia estudar por dia. E aí era uma matéria por dia ou 2, 3 matérias por dia? Como é que era? Aí eu colocava, João, 2 matérias por dia, né? E colocava a leitura da lei também. Aí como é que eu fazia a leitura da lei? Vou ler o artigo, ou vou ler o Código Civil. Aí eu tinha 30 minutos, aí eu lia o que eu conseguia ler do Código Civil, aí eu ia, né? E muito mais, assim, para eu ter o contato, primeiramente, né, assim, ter o contato com a lei, né, e eu não me preocupava em aprender o que é que a lei estava me dizendo, porque tinha muitas vezes eu lia uma coisa que eu não entendia, mas mesmo assim eu passava, porque a minha ideia era eu ter contato com a lei e depois, quando o estudo for caminhando, eu poder aprofundar mais, né, e saber o que é que a lei está querendo me dizer. Então, assim, primeiramente era mais para ter o contato, mas aí eu tinha 2 matérias. E nessas matérias, aí eu botava constitucional, administrativo, civil, processo civil, e eu ia vendo aí numa média de 1h30, 2 horas por cada matéria. Né? Então, eu fazia mais ou menos isso para eu ter pelo menos uma organização. Claro que também muitas vezes eu não seguia muito a risca, né? Tinha vezes que eu falava assim, eu não terminei, sei lá, consumidor hoje. Eu vou amanhã, que não é consumidor, mas eu vou pegar uma partezinha para terminar. Então, não era bem a risca, não, mas me ajudava, de uma certa forma, a ter esse planejamento, de saber o que é que você vai estudar, de saber o que é que você está lendo, para ter uma organizaçãozinha. Perfeito, perfeito. A rigidez, ela pode ser uma inimiga nesse caso, né? Sim. E você falou 2 coisas aqui que eu queria, na verdade algumas, né, que eu queria aproveitar. Uma é, você não gostava de revisão, né? E fala-se muito em revisão, né, de forma geral. Só que você fazia uma revisão da sua forma diferente, que era através de questões. Como é que era isso? Como é que era o teu volume de questões? Você fazia todo dia um pouco? Você concentrava uma vez por semana, uma vez por mês? Você fazia simulados completos? Conta pra gente como é que era essa prática através de questões. Porque é o seguinte, João, todo dia eu resolvia questões, certo? Resolvia questões, e no começo eu gostava de filtrar, né, assim, de colocar questões do assunto, né? E tinha alguns materiais em PDF que já trazia no final o assunto, né? As questões sobre aquele assunto. E depois não, depois eu já gostava de deixar filtro aberto. Condicional é o que vier, né? Mas assim, eu resolvia, né, as questões. Eu não sei, João, em média, quantas questões eu resolvia, não sei te dizer. Mas eu ia resolvendo as questões. Esse resolver as questões, eu ficava também fazendo caderno de acertos, né? Então, assim, eu errei essa questão. Então, o que é que eu errei aqui? O que é que eu preciso saber desse assunto que eu errei? Aí eu ficava anotando, aí eu ia pesquisar se tinha alguma... Isso depois de ter resolvido as questões. E vou ver se tem alguma jurisprudência que fala nisso aqui, se tem alguma súmula, e nisso eu ia fazendo meu caderno de acerto com essas informações, né? Então, dessa forma, eu estava revendo o assunto que eu já tinha estudado e que não tinha assimilado ainda. Essa era a minha forma de revisão. Assim, quando eu falo revisão, é aquela revisão que muitos alunos fazem, de ler o material novamente. Né? Assim, vou ler o material todo, mesmo que eu esteja bem, em constitucional, sei lá, com 80% de acerto das questões, 85%, mas eu vou ver, sei lá, poder constituinte novamente. Aí eu achava que eu estava perdendo tempo. Eu prefiro ir para outras matérias, né, outros assuntos que eu não esteja tão bem, e ir resolvendo questões. E se eu tiver
não tiver tão bem, aí eu vou no meu material ou no PDF, vou, estudo ali, né, revendo novamente o material do PDF e fazendo meu caderno de acertos. E quando eu já estou mais avançado um pouco, eu só olho meu caderno de acertos para me dar uma atualização nas informações. Então, eu fazia desse jeito, e todo dia fazendo questões, todo dia. Eu não tinha um dia específico. Normalmente, eu tirava um dia específico para resolver uma prova. Eu baixava uma prova inteira e ia resolver, né? Mas, normalmente, era mais questões diárias mesmo. E, eventualmente, assim, no domingo, eu baixava uma prova inteira para resolver. Era desse jeito aí, João, que eu fazia. Mais interessante, João, só te Não, cortando, claro. E ressaltar para os alunos que não tem uma metodologia certa e errada, né? Assim, eu, Thiago, não gosto de revisão da maneira que eu falei, mas eu gosto da revisão por questões, né? Então, assim, se alguma pessoa que usa a revisão por PDF e tudo, e está certo ou não está errado, isso não existe, né? É um modo, né, uma metodologia que, para mim, não funcionou. Funcionou por meio das questões. Então, isso me ajudou bastante de ganhar tempo de avançar nos estudos. Eu acho muito legal o que você falou, Thiago, porque eu costumo dizer assim, né? As pessoas, elas às vezes chegam para mim e elas têm medo de fazer questões, porque elas têm medo de se avaliarem. E aí falam assim: ah, eu não estou preparado para fazer questão, eu vou esperar estar preparado para começar a fazer questão. E o que elas esquecem, e o que eu costumo dizer é o seguinte, é que existem duas finalidades diferentes para você fazer questão. Uma finalidade é você ver a sua performance. Então, por exemplo, você pegou lá, você falava, no domingo, um dia, você fazia uma bateria grande e você via tantos por cento aqui, acertei tanto, performance. Mas a outra finalidade é a fixação de conteúdo, que é o que você está falando. Então, quando você fala que você não fazia revisões no sentido de reler todo o material que você já tinha lido, né? E eu também acho que dessa forma não dá para ser. Eu defendo muito que a pessoa faça revisão, mas faça revisão de forma resumida, né? Se eu li um material que tem, sei lá, 200 páginas, eu tenho que ter ou o grifo ou um resumo que eu vou ler ali em 10, 20 páginas, entendeu? Sim. Ou fazer questões, né? Então você fazia a sua revisão na forma de questão, que é essa finalidade que eu falei, é a questão para fixação de conteúdo. E aí, quanto mais, melhor. Por isso que eu perguntei a frequência, né? Você fazia ele todo dia, né? Muito bacana. E o que eu achei legal é que você fazia um caderno de acertos. Aliás, eu anotei aqui, até botei um asterisco, porque as pessoas falam muito sobre, se perguntam muito se vale a pena fazer um caderno de erros, né? E aí a nomenclatura que as pessoas usam é caderno de erro. Mas quando você falou caderno de acertos, eu falei, cara, é genial. Porque erro é, por natureza, uma coisa negativa, né? As palavras têm poder, como você falou. Se você adota, não é um caderno de erro, é um caderno de acerto. Porque se eu errei e eu corrigi, botei ali, então ali não está o erro, ali está o acerto, né? Aliás, obrigado. Eu vou copiar e colar isso aqui. Vou adotar essa nomenclatura, porque eu achei fantástica, né? João, porque, tipo assim, eu sou muito positivo, né? Assim, isso a minha esposa na verdade, eu não era muito positivo, eu era negativo e minha esposa que fez eu ser muito positivo e olhar as coisas de uma forma muito positiva. Então, no momento que eu coloco o caderno de erros, eu dou um comando, na minha visão, para o meu cérebro, que ali é errado e que eu não vou acertar. Então, eu falei assim, não, vai ser o caderno de acertos, que a partir de agora eu vou acertar essas questões aqui. Genial. Né? E eu pensei nesse sentido, né? De ser uma palavra positiva, né? E não uma palavra negativa, que erro só existiu até ali, mas agora vai ser acertos daqui para frente. Então, eu coloquei esse nome, né? Caderno de acertos. Não, eu tô falando sério, assim, eu achei genial e eu vou incorporar,
Porque tem gente que pergunta, como é que eu faço caderno de erros? Aí você vai lá e orienta. Sim. Mas a partir de agora eu falo assim, olha, opa, não é caderno de erro. A partir de agora, caderno de acerto. Porque a sua finalidade não é errar. A sua finalidade é acertar, né? Achei isso muito legal. Outra coisa, Thiago, que você falou que eu achei muito bacana é quando você falou assim da lei seca. Você lia a lei seca e muitas vezes você não conseguia entender bem o que estava ali, né? Mas você não tinha preocupação. Você simplesmente seguia adiante, porque naturalmente em algum outro momento você seria provocado a voltar àquilo, seja através de uma questão, seja através de um novo estudo, né? É... De onde você tirou isso? Você fez isso conscientemente, porque a neurociência ajuda a entender um pouco esse processo. Você fez consciente ou foi algo intuitivo que você sentiu que era melhor? Qual foi o fundamento disso? João, na verdade, foi intuitivo isso. Eu falei assim, eu tenho que ter, sempre coloquei assim, eu tenho que ter contato com o meu material de trabalho no futuro, né? Então, eu tenho que ter esse contato aqui com o material, apesar de eu não vou entender aqui algumas coisas por enquanto, né? Mas é interessante eu ter esse contato aqui, saber que eu li isso aqui, né? Então foi muito intuitivo, não foi dica de ninguém, ou eu não fui pesquisar nada, foi mesmo intuição. Eu falei assim, vou fazer desse jeito aqui. E desse jeito que eu fiz, essa metodologia, né, da lei seca, ela me ajudou bastante, né? Então, quando eu voltei, né, ter esse contato e sem essa pressão de aprender tudo ali, naquela primeira leitura, eu fiz ganhar muito tempo, porque aí ia resolvendo questões, e aí voltava para a lei seca, ou então no material do PDF, fazia a remissão da lei seca e já me ajudava na fixação e no aprendizado daquele artigo, inciso ou a linha, né, da lei. Então, isso me ajudou bastante, mas foi muito intuitivo. Eu perguntei porque, assim, eu defendo muito isso que você fez. Assim, a gente não tem que entender tudo de uma vez só. O nosso cérebro não foi feito para entender tudo. E, na verdade, o nosso cérebro ele quer economizar energia. Então, o que ele puder fazer para não trabalhar, ele vai fazer. Então, você está estudando uma coisa nova, um conceito que não faz parte do seu dia a dia. É natural não entender. É natural o teu cérebro, inclusive, não reter aquele conhecimento. Porque isso é outra diferença. Às vezes a pessoa ela entende o que ela estudou, mas isso não quer dizer que ela reteve o que ela entendeu. Porque para isso tem que fazer questão, tem que ter repetição e tudo mais. Então eu gostei dessa estratégia, e aí eu tô falando agora pro pessoal, grave isso, galera, porque assim, se você cair nessa tentação, o que o Thiago não caiu, de achar que tem que ler e entender 100% para só depois seguir adiante, você vai travar. Isso é certo. E o Thiago fez o contrário. O Thiago falou, eu tô aqui, não entendi, vamos adiante. Né? Por quê? Porque o que eu não entendi agora, lá na frente eu vou entender. Né? Achei isso muito, muito bacana. Uma dica muito prática aqui pro pessoal. O que mais, Thiago? O que mais você acha que você, assim, que é legal passar da tua experiência? Você viveu? A leitura da jurisprudência, né? Porque, para ter ideia, João, tipo assim, eu fui aprovado na Defensoria do Pará e já estava 10 anos morando no estado do Pará, sou cearense, né? Já estava morando no estado do Pará há 10 anos. E tipo assim, eu sempre aí estava dando aula, né? Sempre gostei de ler a jurisprudência, mas não estava estudando para concurso. Mas eu estava vivendo a questão de concurso porque eu estava dando aula para concurso, né? Então, estava acompanhando as atualizações, gosto de ler jurisprudência e tal. E eu acho isso muito importante, né? Uma dica que eu dou é essa questão da leitura da jurisprudência, porque você tem que estar ligado, porque no meu concurso ele foi cobrado na primeira fase, na segunda e na prova oral, né?
E por eu estar nesse contato com a jurisprudência, mesmo não estando fazendo concurso, nesse período que eu fiquei, né, nesse hiato aí de 10 anos exercendo a função de defensor no estado do Pará, para voltar a ser um concurseiro, eu sempre tive esse contato com a jurisprudência que me ajudou na minha outra preparação, né, para a Defensoria do Ceará. Então, assim, você ter contato com a jurisprudência, ele é muito importante. Mas uma coisa muito importante também, João, a gente se apegar à leitura do enunciado, né, do enunciado da questão, porque muitas vezes os bons alunos, né, o aluno bom, assim, ele peca muitas vezes por ter muito conhecimento, né? Então, assim, o enunciado vem de uma questão e ele, não, mas a jurisprudência disse isso. Aí ele marca um item lá, mas o enunciado não quer o entendimento da jurisprudência. O enunciado quer a leitura, o entendimento da lei seca, né? E muitas vezes o aluno tão assim mais preparado, ele perde questão por causa de não estar atento ali à leitura do enunciado da questão, né? Então, assim, chamar a atenção aí dos alunos para o enunciado, né? Porque muitas vezes a banca ela quer a leitura, o entendimento da lei seca, outras vezes ela quer o entendimento da jurisprudência, né? E você também tem que ter uma coisa importante, João, é o concurso que você almeja, né? Então você tem que dançar conforme a música, assim, se você vai fazer defensoria, é interessante você ter ali entendimentos jurisprudenciais que sejam a favor, na parte penal, por exemplo, criminal, a questão da defesa, né? Assim, de alguém que esteja sendo acusado num processo criminal, né? Então, se for no processo civil, alguma tese que seja favorável ao seu assistido ali e tudo, certo? Então, tem que ter essa questão, tá certo? Com certeza. Eu estou tomando nota aqui de tudo, né? Você, pelo que eu entendi, a lei seca era diário, você fazia de forma diária. Sim. Questões também, o estudo da doutrina, teoria, né? Também. Jurisprudência Sim. Também era diário ou você concentrava uma vez por semana? Interessante. A jurisprudência não era diária, eu tinha dias específicos, né? Normalmente colocava 2 dias no meu planejamento para ler a jurisprudência, né? E fazer eu gostava de selecionar a jurisprudência que eu achava mais interessante, né? Então, assim, eu lia, na época, eu não sei se você lembra, João, tinha o push, né, que a gente recebia no e-mail, e depois ficou mais acessível, né, a jurisprudência. Então, eu gostava de selecionar a jurisprudência mais importante do meu concurso e botava ali no Word, tá certo? Aí eu gostava de fazer isso em meu material de jurisprudência, entendeu? Então eu gostava Entendi. Legal. 2 dias, então, específicos. Agora, conta pra gente, Thiago, como é que foi essa decisão? Você estava na Defensoria do Pará, e aí, quanto tempo você ficou na Defensoria do Pará e foi para o Ceará? Como é que foi retomar os estudos? Como é que foi esse processo? João, tipo assim, em 2021, eu escutei, né, que aquele zum, né, que você, vai sair o concurso da Defensoria do Ceará. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, vai sair o concurso da Defensoria do Ceará. E aí? Eu faço e tal. Aí ela falou assim, amor, não sei, assim, eu não sei nem o que te dizer, mas a tua decisão que você decidir, eu te apoio, né? Então, assim, aí quando ficou essas notícias e tudo, aí foi reacendendo aquela vontade de querer fazer o concurso, porque foi na Defensoria do Ceará que eu decidi ser defensor, né? E aí eu falei, cara, mas
eu tô fora, eu tô 10 anos parado, sem estudar para concurso e tal. Mas, enfim, aí eu fiquei, tipo assim, João, eu falei, fiquei, tipo assim, pedindo a Deus, Deus, me dá uma luz, se for para eu fazer, me dê uma luz aí que eu faça. E foi que bateu aquela vontade, assim, não, vou fazer. Aí eu decidi, né, falei assim, vou fazer. Aí, nessa minha preparação, né, para a Defensoria do Ceará, ela já foi bem mais específica. Por quê? Porque, João, eu já era defensor, né? Então, assim, a defensoria tem uma carga de trabalho muito grande. Então, não ia ter a mesma quantidade de horas quando eu me preparei para oficial de justiça, para a Defensoria do Pará. Então, eu tinha que fazer um estudo bem inteligente, bem dinâmico para essa preparação. Aí, como é que eu fiz, João? Eu vi, né, as bancas, né, que já tinha esse conhecimento, né, que as bancas que mais faziam concurso de defensoria era a FCC, né, então eu mapeei o que é que a FCC mais gostava de defensoria, dos assuntos. Constitucional, ela gosta disso aqui, disso aqui, isso aqui. Penal, civil, processo civil, eu fiz um mapeamento, né, da banca FCC para a defensoria pública. E nesse meu mapeamento, eu fui estudar esses assuntos, né, mais importantes, né, o que a FCC mais cobrava, e também vendo, né, quem eram os examinadores, né, do concurso, que normalmente a banca FCC, ela contrata os defensores públicos do estado de São Paulo, né? Então, eu fiz um mapeamento assim, o examinador é o fulano de tal, ele tem um artigo tal, aí eu lia o artigo e pegava um viés, ele gosta de penal, ele gosta aqui de medida de segurança, ele gosta desse lado crítico das prisões e tal, e assim eu ia fazendo, de uma certa forma, esse mapeamento. E aí eu só estudava esses assuntos que eram mais cobrados pela FCC, certo? João, então eu não tinha muito tempo, para estudar da maneira que eu queria estudar, mas aí eu tive que fazer esse estudo inteligente, né, de pegar esses assuntos que a FCC mais gostava e ler algumas leis específicas. Jurisprudência eu já lia, né? Mesmo eu não estando estudando para concurso, eu já lia jurisprudência, e foi nessa direção aí para essa caminhada da defensoria, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido aí. A sua atuação na Defensoria do Pará era qual área? Quando eu estava no concurso, eu estava no cível residual, né? Que a gente tira parte da família, aí o cível todo estava nessa atuação. Entendi. Isso, eu perguntei porque a atuação, de certa forma, ela vai te ajudar, se não em todos os temas, né, naturalmente, mas pelo menos um conjunto bastante grande, né, de temas. Né? E quanto tempo foi desse estudo? Do momento que essa vontade cresceu e você falou, não, vou começar a estudar, até passar, foi quanto tempo? Aí, eu me lembro, João, que, tipo assim, quando eu vi ali, foi outubro de 2021, né, que vai ser o concurso. Aí comecei a estudar, né, em outubro de 2021, e em fevereiro de 2022 saiu o edital, né, saiu o edital para a prova em junho de 2022. A prova foi em junho de 2022. E aí me inscrevi, né, e vinha estudando, né, vinha fazendo esse meu estudo inteligente, estudo mais direcionado possível. E quando saiu o número de inscritos, João, que eu me lembro até hoje, eu não esqueci esse número, foi 11.995 candidatos. Aí eu falei, pronto, não vou passar, velho, para 60 vagas, não vou, tem gente estudando mais tempo e não sei o quê. E deu vontade, assim, né, de desistir. Falei assim, quando eu olhei para o número de inscritos, eu falei, vou desistir. Porque eu fiquei com medo, João, em que situação? Para mim, ter voltado a estudar
só compensava para mim, eu só queria a Defensoria do Ceará. Ah, mas vai sair outra, sei lá, vai sair a Defensoria do Rio Grande do Norte, do Maranhão. Não ia resolver o que eu queria, porque eu já estava muito bem lá no Pará, já estava já há muito tempo de carreira, então não me interessava outro estado que não fosse o meu estado natal, certo? Aí eu fiquei naquela luta assim, meu Deus, eu vou estar estudando aqui, se eu não passar, eu vou estar perdendo tempo, porque normalmente quando você estuda para concurso, você não passou nesse, você vai estudar para e continua o seu estudo e vai tentando outro. Tudo bem. Para mim não, João. Se eu não passasse no Ceará, para mim ia ser assim, cara, eu perdi tempo. Aí por quê? Porque eu perdi tempo, eu estou falando, porque eu tirei férias para estudar, eu tirei licença para estudar, né? Eu tenho um filho pequeno que ficava exigindo a minha presença. Então, tudo isso pesava na minha cabeça. Então, assim, se eu não passar, eu vou estar perdendo tempo. Mas eu falei, cara, eu tenho que ir, eu não posso tirar, eu falei assim, não posso ficar com esse pensamento. Eu tenho que ir aqui, tenho que fazer o meu estudo, tenho que ir para essa guerra, tenho que ir para essa batalha e vai dar certo, né? Então, comecei a direcionar, vai dar certo e fui, né? E quando saiu o número de inscritos, eu falei que queria desistir, mas depois eu continuei, né? E para mim, nessas 3 fases, João, a mais difícil para mim ia ser a prova objetiva. Por quê? Porque tinha a cláusula de barreira, né? Então só ia uma quantidade de candidatos para a segunda fase. Aí, que no meu estudo e tal, por exemplo, uma coisa importante, ia cair 2 questões de direito de trabalho. Eu falei, e o edital enorme, um assunto enorme de direito de trabalho. Aí eu falei, não vou estudar direito de trabalho. Não estudei. Mas aí vem a questão da experiência, vem a questão, entre aspas, da malandragem. Eu vou olhar o quê? De direito de trabalho? Eu vou olhar as atualizações. O que foi que atualizou direito de trabalho? Aí eu fui olhar, olhei. Aí caíram 2 questões, João, de direito de trabalho. E o que foi que eles cobraram? Atualizações. Aí eu acertei as 2. Né? Então, assim, você pegar a experiência, você, eu não vou estudar direito de trabalho porque eu não tenho tempo, mas eu também não posso deixar de ver as atualizações. E isso eu fiz. Olhei as atualizações e eles cobraram atualizações. E quando saiu o gabarito preliminar, eu acertei 69 de 100 questões. Aí tem um site, né, que fala aí a proporção, né, a expectativa de nota de corte, e ele estava dando 70. Aí eu falei, meu Deus, eu estou ali no limbo. Mas eu tenho que começar a estudar porque a segunda fase já está com prova marcada e tudo. Então, eu comecei a estudar para a segunda fase sem saber se ia passar, né? E continuei e tal. E quando saiu a nota de corte, saiu 69. Não anulou nenhuma questão, fiquei no limbo. Aí, muitas vezes, o aluno pode pensar assim, cara, se tu tá com 69 e teve gente com 83, 82, 81, 79, 78. Aí eu falei assim, pronto, hoje estou aprovado na primeira fase, que era mais difícil para mim. Agora, a segunda, terceira, não estou dizendo que sejam fases fáceis, mas eu estou dizendo que só depende de mim, né? Porque se eu atingir o mínimo, eu estou na outra fase. Na primeira fase não dependia de mim, porque eu tinha que estar ali dentro da cláusula de barreira para ir para a segunda fase, né? E muitas vezes você fala assim, o cara passou ali na rabada e tal, mas não vai passar no concurso, né? E cada fase, João, é um outro concurso. Cada fase é um outro concurso. Por que eu te digo isso? Porque gente que ficou com 83, 82, 81, 79, ficaram na segunda fase. E eu com 69, passei de fase. Fui para a prova oral. E assim também na prova oral, né, me preparando também, e consegui ser aprovado, e gente com uma nota bem maior que a minha ficou também em fase da prova oral e ficou também na segunda fase também, né? Então, muitas vezes o aluno fala assim, não, se eu passei ali com nota baixa na primeira, não se desanime, continue estudando, que a segunda fase é um outro concurso, a terceira fase é um outro concurso.
concurso. Então, você não pode se desanimar, porque o seu planejamento, né, a sua técnica de estudo, sua metodologia, você sabe. Então, assim, eu sabia que eu não tinha muito tempo, né, João, para ter um estudo como eu queria, mas eu fiz um estudo direcionado, né, inteligente, podemos assim dizer, e que me garantiu estar na segunda fase. Aí, segunda fase, fiz a preparação também, fiz alguns cursos de segunda fase, para depois fazer a prova oral, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Você ter a noção ali que, olha como é que foi a minha preparação para o Pará, totalmente diferente, e essa preparação para o Ceará. Foi uma preparação também totalmente, assim, diferente, mas eu te digo que os sonhos não envelhecem, né? Assim, foram 10 anos e você voltar a estudar, sair da sua zona de conforto, porque eu já estava na capital, para chegar no Ceará, começar a sua carreira do zero, né? Ir lá para o interior, né? Começar a carreira do zero. Então, assim, não é fácil, mas eu estou dizendo que na época eu estava com 38 anos, na época que eu comecei a estudar para o concurso, né? Estava com 38 anos. Então, muitas vezes assim, não, você está com 38 anos, você está velho para o concurso. E eu acho que eu estudei bem melhor, né? Eu fiz um estudo inteligente, eu fiz um estudo, podemos assim dizer, que eu não sofri tanto, né? Quando eu, lá no começo dos estudos para a Defensoria do Pará, né? Porque eu já sabia como estudar, já sabia a minha metodologia, o que é que eu ia fazer para essa minha preparação. Então, assim, foi totalmente diferente. Então, assim, a maturidade, ela te ajuda, né? Eu vejo que ela me ajudou bastante nessa minha preparação. E eu fiquei me colocando aqui no teu lugar e imaginando isso, né? Você tá como defensor há 10 anos, então já tinha progredido dentro da própria carreira, dentro da própria instituição, do próprio órgão. Feliz, né? Satisfeito com a coisa. Começa a estudar para um concurso que é tiro único. Assim, é o que você falou, Anderson. Você não ia estudar para qualquer defensoria pública, para qualquer outro cargo. Só servia um cargo e só servia de um estado. Tipo assim, one shot. Tipo assim, um tiro que você tinha e aí você adota um método de estudo que é um método de estudo inteligente, né? Assim, fez um mapeamento da banca, em cima do mapeamento você foi estudar os temas mais certeiros e o que você não tinha tempo de estudar, você simplesmente deixou de lado e foi fazer, assim, complemento. Tipo assim, você falou ali de direito de trabalho. Você não estudou direito de trabalho, mas viu as atualizações, só para poder ter uma noção. E foi exatamente o que caiu, né? Cara, fantástico. Parabéns aí pela aprovação. E aí, quando você aprovou, você já tinha 40 anos, então? Quando eu aprovei, que aí o resultado saiu em 2023, eu já estava com 40. Estava com 40 anos. Entendi. Ou seja, 40 anos casado com filho. Com filho. E trabalhando. Né? Né? E trabalhando. Né? Assim, tipo assim, quando eu tomei posse, aí veio toda na minha cabeça, né? Que aí eu me lembrei do último dia de estágio na Defensoria do Ceará, que eu disse assim, cara, eu vou voltar aqui, eu vou voltar como defensor, né? Então, assim, os sonhos não envelhecem mesmo, assim, porque não imaginava, né? Assim, de voltar a estudar, de sair da minha zona de conforto, de, como você falou, já estava bem na carreira, já tinha progredido e tal, e você voltar para o estado para começar a carreira do zero, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas tu já tem 10 anos, tu vai voltar bem. Não, você volta da maneira que todo mundo passa, tem que ir lá para o interior, para a sua comarca, tudinho direitinho. Claro que 10 anos me ajuda na minha atuação, porque eu já tenho uma certa experiência, né? Isso, beleza, me ajuda na minha atuação finalística, mas eu não estou... vou ter que começar com todo mundo. Vou começar lá no interior, na sua comarca, até você progredir até chegar na capital, né? Ou numa cidade maior. Eu vou preparar uma carta, vou mandar para a Câmara de Vereadores do teu município ou para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
sugerindo, olha, vocês precisam fazer ali uma honraria ao Thiago, porque é muito amor pelo Estado, né? O teu Estado natal, né? Você queria voltar ali, realmente o Estado merece te honrar nesse caso, né? Tiago, Bem fala, rapidinho, desculpa. João. É porque, tipo assim, não, eu que te peço desculpa. Como você falou aí, cara, assim, eu me sinto muito realizado como defensor, mas eu achava que, assim, estava faltando eu ajudar o meu povo, entendeu? Assim, os meus conterrâneos e tá aqui exercendo a minha função. Desculpa. Muito legal. De estar ajudando os meus conterrâneos, cara, não tem preço. Assim, é muito gratificante, entendeu? Muito gratificante mesmo. E isso estava faltando em mim, entendeu? Estava faltando isso, né? Eu era lá no Pará, era realizadíssimo, não me vejo em outra carreira, não me vejo, mas estava faltando algo. E esse algo era estar exercendo essa minha função aqui, no meu estado. Cara, que legal, cara. Você se emocionando aí, eu fico imaginando o que é Opa. essa. Não, pelo amor de Deus, a gente que fica feliz de ver essa vocação, né? Esse sacerdócio, né? Assim, esse senso de justiça sendo cumprido, né? Porque a pessoa faz concurso público, né? Da nossa área, na área jurídica, e óbvio que tem as vantagens, tem o valor que você vai receber, né, a estabilidade, ou vitaliciedade. Você tem ali os benefícios de você estar numa carreira que tem um status social, né, assim, até perante a família, perante a sociedade como um todo, enfim, tudo isso pesa. Mas nada supera essa realização da justiça, né? De você levar a justiça a quem precisa, né? Seja na condição de defensor, de promotor, de delegado, de procurador, de juiz, enfim. É uma engrenagem com muitos atores, né, atuando ao mesmo tempo, e todos são importantes, né? E ter essa sensação de uma vocação, de quase um sacerdócio, né? E curiosamente, é, eu vejo eu entrevisto gente de todas as carreiras. E eu vejo gente apaixonada por todas as carreiras. Mas se tem uma carreira que talvez precise de um elemento a mais emotivo, emocional ali de vocação para a pessoa se realizar, é o defensor. Porque assim, é um nível de engajamento social muito alto, né? Você está ali lidando na ponta, no relacionamento, atendendo as pessoas, né? E, e às vezes vendo a pessoa que, sem nenhuma condição de nada, você transforma a vida da pessoa, né? Você muda uma história ali, né? E isso é muito impactante, né? Poxa, muito legal. Obrigado por ter compartilhado esse sentimento tão verdadeiro. Não, assim, cara, na minha posse foi muito emocionante. E todo mundo tava meio assim, cara, o cara depois de sei quanto tempo de defensor e se emocionar em outra posse, porque tava faltando isso para mim, entendeu? Tava faltando eu voltar para minha terra, voltar para a instituição que me fez querer ser defensor, voltar para perto da família, né? Então, tudo isso é muito gratificante. Muito legal. Você está em que cidade agora? Eu estou em Quixeramobim, que é no interior do Ceará. Entendi. Essa Fica, só para ter ideia, fica uns 200 quilômetros da capital. é longinho, não é tão pertinho, não. Assim, Não é tão perto, não. 200 quilômetros, daí umas 3 horas e meia de carro. Umas 3 horas de Oi? carro. Umas três Três horas. horas. 3 horas, eu imaginei. É que eu dirijo muito, muito devagar, então eu já pensei que 3 horas e meia. Não, legal. Cara, Thiago, poxa, muito obrigado por ter compartilhado. Adorei conhecer a tua história, tua forma de estudar,
tudo que você falou faz muito sentido, né? E aquilo que a gente diz, né, que a gente falou aqui agora, método, cada um tem o seu, mas você trouxe aqui princípios, diretrizes que são universais, né? Lei seca, jurisprudência, fazer questões, o estudo inteligente, né, que você não tinha tempo a perder, desmistificar essa história de que a pessoa precisa ter 8 horas de dia para estudar, quando na verdade você trabalhava e a gente sabe que era um trabalho exigente, você era casado, com filho pequeno e tendo que se dividir entre tudo isso e mais, eventualmente, questões sociais, enfim. E você fez um tiro assertivo, né, tanto na forma de estudar quanto no concurso que você queria. Então, eu só tenho a te agradecer. E eu queria te propor um desafio, que eu faço um desafio para todo mundo que vem aqui, que é o seguinte, e isso não foi combinado, galera, eu nunca combino isso antes. O desafio é o seguinte, se o pessoal chegou até, para quem chegou até agora, aliás, pessoal, você que já chegou até aqui, aproveita, curte o vídeo, dá o joinha, o like aí, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí você ajuda a gente a crescer mais ainda e com o nosso crescimento a gente consegue trazer cada vez mais convidados e gente que vai te impactar, como a história do Thiago. Então, curte aí, galera. E comenta, né? Mas, Thiago, o que eu ia falar é o seguinte, o pessoal está te assistindo agora e eles querem anotar uma frase sua. Essa frase eles vão colocar na geladeira, no computador, no livro, no PDF, sei lá, eles vão colocar essa frase bem visível para encontrar força. Que frase seria essa? João, cara, uma frase que me ajudou bastante, ela não é minha, né? Que me ajudou bastante nessa minha preparação do Ceará. É a frasezinha de Santa Teresa d'Ávila. É justo que muito custe o que muito vale. Então, assim, por que essa frase me motivou bastante? Cara, é justo eu ter me abdicado da minha família, do meu filho pequeno, do meu tempo livre, das minhas férias que eu tirei para estudar, da minha licença que eu tirei para um objetivo maior, que era a minha aprovação de estar aqui hoje, né? Então, assim, é justo que muito custe, que seja muito custoso, né, essa caminhada para você ter a sua glória, que é a sua aprovação e seu exercício no cargo público. Então, essa frase me marcou toda a minha caminhada e eu deixo ela assim, ela não é minha, né, como eu falei, mas ela é muito marcante. Eu já tive convidado aqui que fez referência a essa frase e ela é muito forte mesmo, é isso mesmo. O que é justo não é sem valor. Nada que é justo é sem valor. Você precisa... Tem um valor ali e você precisa conquistar, né? João, e você precisa pagar o preço, né? Assim, se você perguntar assim, quem quer passar em concurso? Todo mundo quer, mas quem quer pagar o preço, né? Assim, de você se abdicar, de você se dedicar, de você estar ali estudando, se dedicando, perdendo, né? Podemos assim dizer, perdendo seu momento de convivência com a família, com os amigos, né? Para estar estudando pelo seu objetivo. Quem quer pagar esse preço, né? Então, eu acho que é justo, assim, você ter essa abdicação para você conseguir esse seu objetivo, que é a sua aprovação. Tá sem áudio, João. Opa, estava sem áudio. Pessoal, obrigado. Eu estava falando assim, espero que o pessoal tenha gostado como eu gostei. Anotei aqui bastante coisa, Thiago. Assim, ó, meu caderno aqui eu vou anotando, ó, páginas e páginas aqui de anotações. Isso me fortalece muito, assim, cada vez me inspira mais a continuar e trazer esses conteúdos que são muito bacanas, muito ricos para o pessoal, né? Obrigado, meu querido. Obrigado demais. Parabéns aí pela aprovação, né? E eu vou deixar contigo a saudação final, falando diretamente para a galera. João, eu primeiro quero agradecer você pelo convite, te parabenizar pelo projeto. Assim, quando você me convidou, eu aceitei na hora, você desmarcou. Eu falei, não, mas aí tem outro dia, vamos aqui, a gente ajusta, né, para passar
minha história, várias histórias aí de outras pessoas, que isso é muito importante para vocês que estão nessa caminhada, que não desistam, né? O segredo é não desistir, João. Se você ali pagar o preço e não desistir, a sua hora chega, certo? E eu quero agradecer a todos aí. Continue na caminhada, continue que vai dar certo. Que quem tem fé em Deus aí, peça fé em Deus e vá na caminhada que você vai conseguir a sua aprovação. E eu desejo sucesso aí a todos. E, João, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Estou à disposição, tá certo? Agradeço demais. Beleza, show. Pessoal, mais uma vez, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha e curte aí, porque é o que eu falei. O YouTube entende que isso é relevante e distribui para mais gente. Beleza? Valeu, pessoal. Um beijo para vocês. Thiago, mais uma vez, obrigado, cara. Tchau, tchau, meu amigo. Tamo junto.